tradição, numa né? tradição, numa cultura evangélica, né, que diz assim, o suicida Vai pro inferno. vai para o inferno. Espera aí, mas inferno é uma sepultura. Vai mesmo, né? E quem vai o suicida, vai o que morre de idade avançada, vai quem preservou a própria vida, vai quem tirou a vida do outro. Todo mundo. Todo mundo vai para o inferno. Então, na cultura religiosa evangélica, é assim: quem tirou a vida não vai para o céu, vai viver a vida eterna. E quem tirou a vida do outro também não vai para o céu. Olha, mas nós temos relatos na Bíblia que vários homens tiraram a vida um do outro. Por exemplo, Davi era um homem de espada, sanguinário. Então, Davi não foi para o céu, ele não era um suicida, mas era um homicida. E o apóstolo Paulo, que consentiu na morte de várias pessoas, inclusive a de Estevão, e ele mesmo dá o relato dele que consentia na morte. Então, Paulo, antes da sua conversão, era um homicida. E depois? Então, depois ele passou a ser salvo? Não, a história do conhecimento não é assim. Quem é salvo não é salvo neste mundo. Quem é salvo desde antes da fundação do mundo. O que ele faz na sua vida carnal, material, secular, da sua natureza humana, são consequência desta terra. Entende assim, não? Desse jeito. Nós compreendemos assim, eu ouço desde muito pequenininha, olha, quem tira a vida vai para o inferno, não vai para o céu. Aí eu sempre fui muito de analisar, né, as falas, e eu sempre tive uma impressão assim, como assim? Se é Deus quem dá a vida, se é Ele que atira, seria possível um Deus tão poderoso, né? A arma, o tiro, a faca, veneno, tirar a vida de alguém, se a vida não lhe pertence, a vida pertence a Deus. E eu falava há pouco que não importa a forma em que, quando Deus nos chama, não importa a forma que vai acontecer, se vai ser atropelamento, parece dura nossas falas, né? Mas essas são as formas que as pessoas morrem, sabe, gente? Ou é tiro, ou é bala, ou é doença. É sempre assim, a pessoa tem que morrer, tem que ter um motivo. E eu falava, um Deus poderoso não sabia onde ele estava, que ele não viu que a bala ia partir de um lugar e atingir uma pessoa. Ou que a pessoa iria tomar um veneno. Será que foi o veneno que tirou a vida daquela pessoa? Eu sempre me questionei muito. E depois, com a maturidade da graça, que a gente sabe que nós somos um eleito, né? Quem é eleito desde antes de nascer, antes da fundação do mundo, e que não fomos nós que optamos por isso, e sim Deus que nos escolheu. Você começa a compreender que a forma que você morre é apenas um detalhe. Para nós que somos humanos, é horrível, é drástico, é triste, a gente sente, não é? Nós estamos numa natureza humana, que temos emoções, mas Deus não é emotivo. Ele não vive uma vida de emoção assim como nós, sabe? Ele é espírito, não é assim, esposa? É assim. Então, a pergunta e a colocação do tema é: o suicida, ele morre salvo? Primeiro, que quem é salvo não é o suicida, nem o homicida, nem o parricida, nem o matricida, nem o cachaceiro, nem o feiticeiro, nem o idólatra. Quem é salvo é o espírito que está no corpo desta pessoa, que é feiticeiro, que é macumbeiro. O macumbeiro, o feiticeiro, o católico, o evangélico, nada disto vai para o céu. Isto são os nomes dados a quem carrega o espírito do salvo. O espírito está salvo desde antes da fundação do mundo, a matéria possa cometer qualquer atrocidade. Então, se eu cometo um suicídio, o meu espírito está salvo, mas a minha carne sofrerá esse juízo. Eu perderei a existência. Muitas das vezes o fim dessa existência
é devido a um juízo da parte de Deus sobre a minha vida. Ora, eu tive uma depressão, eu tive um síndrome do pânico, desencadeado por algumas coisas, algumas são até disciplina da parte de Deus. Eu já conheci, você também aí do outro lado, já viu que muitas pessoas chamados de pastores do sistema se suicidaram. Pessoas de boa índole, que passaram a vida toda prestando um bem à sociedade, grandes chefes de famílias, e se suicidaram. Se suicidaram, então, era um filho da perdição, e perde a salvação? E foi para o inferno por causa disso. Deus, então, seria injusto? Escolheu um espírito desde antes da fundação do mundo, onde teve uma pré-existência com ele, e que chegou agora aqui, o dia dele. Porque quando chega o dia, Deus chama o espírito, não os atos praticados por meio da natureza humana. Deus não chama ninguém porque ele é bonzinho, preservou. Se fosse assim, uma pessoa viveria aqui a vida toda com 100 anos, mantendo a sua vida natural. Então Deus disse, olha, você conseguiu viver 120 anos, vem para cá. Não é isso. Não é o tempo de vida, né? Muitas pessoas perguntam até sobre crianças, a gente não vai entrar nesse detalhe, né? Mas, por que então que morre um bebê, uma criança? Morre porque Deus quis, amado. Ele é o dono da vida, ele que determina o prazo, sabe? O período que nós vamos estar aqui. É como eu falei, nós somos assim, nós somos humanos, a gente sente, dói em nós. Mas com certeza é aprendizado, sabe? Deus quis que nós experimentássemos tais coisas. E nós não podemos questionar Deus, né? Nós formados, perguntar a Deus, por que me fizestes assim? A Bíblia relata que não pode a coisa formada perguntar quem o formou, por que me fizeste assim? Então, aí vem a base religiosa evangélica. Mas está escrito na Bíblia que o suicida não vai para o céu. Não está escrito isso. Está escrito que os homicidas, os feiticeiros, os idólatras, em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, não entrariam na cidade. Isto fazia parte do juízo, aonde a geração eleita iria então entrar na Nova Jerusalém, como todos nós agora já estamos na Nova Jerusalém, e os filhos da perdição que estavam naquele momento não entrariam. Um outro argumento da Bíblia evangélica, no conceito, Bíblia evangélica não, no conceito evangélico, é assim, mas Judas se suicidou, não morreu salvo. Olha, Judas não foi para a eternidade, e nós também não podemos afirmar, mas cremos, porque Jesus disse que ele era um filho da perdição. Ele não deixou de ir para a eternidade, não é porque ele se matou. Não era a forma que ele morreu que garantia a sua salvação, mas porque ele não era um escolhido para a vida eterna. Foi escolhida por Jesus para atraí-lo. Jesus disse, nenhum do que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Independente de Judas tirar a sua própria vida, ou os soldados romanos o matarem, ou ele morrer de velhice, ele nunca retornaria para o Pai, porque ele não veio de lá. Judas era terreno. Judas fazia parte da profecia de Gênesis 3,15. Judas vinha da herança da perdição. Ele disse, eu colocarei inimizade entre a tua semente e a tua. Este lhe esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Judas era a semente da perdição, era o filho da perdição, era terreno, era animal, era diabólico, era opositor. Independente da forma que ele morresse, Judas jamais seria um salvo. Ele se suicidou porque isto era a temática da profecia, golpeado a cabeça. Todas as pessoas que se suicidam, sendo da salvação ou da perdição, têm a sua mente golpeada, esmagada, têm a sua mente pressionada por algo que aconteceu, uma desilusão amorosa, né? Uma perda financeira, uma pessoa que foi traída, está traumatizada, está com as suas emoções prejudicadas e a sua consciência esmagada. Então, isto não define
a vida eterna. O que define a vida eterna não é a forma que ela morre, ou de velhice, ou se ela tira a própria vida, ou o que o outro tire. Então quer dizer que eu estou aqui, alguém tira a minha vida, então eu não vou ser salvo? Então eu tiro a minha própria vida, eu não vou ser salvo? Abençoado, eu vou passar a palavra para minha esposa. Entenda perfeitamente. Quem é o dono da vida não é o suicida e nem o homicida. O dono da vida não é o coronavírus nem o HN1. O dono da vida é Deus. Deus tem o dia certo de cada um de nós vivermos nesse plano físico. Eu não sei qual é o meu dia, só Deus sabe a minha hora, mas eu não vou antes e nem depois. A forma em que eu vou pode ser câncer, parada de coração, mal súbito, ou eu tirar a minha própria vida, ou tirarem a minha, não importa. Tudo isto, quem vai sofrer a morte física não é o meu espírito. O meu espírito é eterno, ele vive para sempre. Ele veio de Deus, vive nesta terra, dentro desta matéria, que irá se perder, ou por suicídio, ou por homicídio, ou por mal súbito. O espírito tem a vida eterna. Glórias a Deus por essa graça na nossa vida. Eu fico maravilhada, sabe, amados? Que maturidade que a graça traz ao nosso entendimento, sabe? A gente que ficou tanto tempo habitolado, preso às falas que nem escritas estão, as pessoas estão inventando coisas e dizendo que foi Deus que disse, que está na Bíblia, sabe? Você vê, o que define um eleito, um filho, um salvo, não é a forma que ele morre, sabe? Pouco importa. Gente, o que morre é a matéria. Isso. O que morre é a carne. Isso. Mas o espírito, ele é vivo para sempre. Ele retorna para Deus. Então a matéria, ela retorna para o pó e o espírito para Deus. E a condição pela qual eu irei morrer, não define se eu sou salva ou se eu não sou salva. Ou se eu sou eleito ou se eu sou filha da perdição. A morte, ela é física. A morte nunca foi espiritual. A morte biológica. Isso, é a morte biológica, é o físico. O espírito não morre nunca. Então, amados, a forma... não, se a pessoa se matou, não é de Deus. Não vai para o céu, não é salvo. Não, a pessoa morreu afogada. Não, morrer afogada é de Deus, porque o mar é de Deus, a água é de Deus. Sabe, são umas coisas que a gente não consegue entender. Gostei. Se uma pessoa morrer afogada, ela também não se suicidou? Quem foi que matou ela? Ela que entrou no mar. Mas se foi ela que foi lá, mergulhou, se suicidou. Abençoados. E quantas pessoas estão se suicidando, estão mortas, estão morrendo? Quantas pessoas estão se suicidando na religião? Quantas pessoas evangélicas têm nome de que vivem, mas estão mortas? Quantas pessoas deixaram de viver, deixam de ter paz? Quantas pessoas estão deixando de comprar um bom vestido, de comprar um bom alimento? Quantas pessoas estão deixando de reformar a sua casa para dar todo o seu dinheiro com propósito, com campanha, com dízimos? Quantas pessoas estão deixando de ver o sol, ir em frente ao mar? Quantas pessoas estão deixando de desfrutar a vida, de passear, de viajar, de tirar umas férias para ficar segunda, terça, quarta, de manhã, de tarde, de noite? Quantas pessoas estão se suicidando todos os dias? Quantas pessoas estão deixando de viver a vida maiúscula? Estão tirando a própria vida. Isto sim é um suicídio. Isto sim é deixar de viver o melhor de Deus. Passou-se 20, 30 anos, não sabe o formato do corpo da sua própria esposa. Não se vê diante do espelho, não se cuida, não tem a autoestima. Tem nome de que vive, mas está morto. Repito, Judas se suicidou, mas ele poderia viver 150 anos. Não seria salvo. Jesus disse, ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ele poderia viver 500 anos, não seria salvo. Ele poderia morrer com 5 anos de idade, já veio perdido.
Repito, o que define quem é da vida eterna não é a forma que ela vive. Deus é o dono da vida. É Ele que decide até quando o dia que tu vai partir. Se o dia que eu tiver que partir for hoje, eu posso andar dentro de um carro blindado nas ruas da cidade. O mal súbito chegará a mim. O eleito, o Filho de Deus, tem os seus dias escritos e determinados quando nenhum deles há ainda. E não adianta ele procurar a morte ou forjar a própria morte. No dia de Deus, a morte o encontrará. É isso? Mais claro que isso, amado, realmente não dá. Não dá para, sabe, trocar em palavras. Especular, né? Sabe, é lindo esse conhecimento, é linda essa maturidade, é lindo, sabe? Eu fico em choque, porque isso é soberania, isso é poder de Deus, sabe? Isso é você tirar a falácia humana, sabe? Essas coisas que não acrescentam, isso coloca medo e culpa na gente e fala, desperta. A sua condição, quem você é em Cristo, independe de quantos anos você vai estar nessa terra, independe do que você vai fazer aqui, a forma que você vai se despedir dela também não importa, entendeu? O que nos define, amado, é a eleição, é Cristo que determina os nossos dias. Ele que escreveu, ele que determinou, e como ele falou, não adianta se esconder da morte, porque o dia que Cristo determinou, ela te achará. Com certeza, e a forma não interessa, ela vai te achar. Então, os nomes que nós damos para a morte, ou para as causas das nossas mortes, não importa para Deus. Suicídio e homicida, ambos estão tirando a vida um dos outros. Ataque fulminante, câncer, são nomes dados pelo qual o dia que Deus determinou que o teu espírito vai deixar este tabernáculo terrestre. A carne vai se render. Ouça, você é eterno no espírito, na matéria, não adianta não, filho. Vai perecer. Vai perecer. Aí, o radical evangélico diz assim, mas ninguém tem direito de tirar a própria vida. Não está tirando não, é Deus que está permitindo, é Deus que está dizendo, vem. Aí você olha para um lado e para o outro, não tem ninguém para tirar a tua própria vida, porque tirar a tua própria vida pode, né? Deus usa a tua própria matéria para dizer o teu espírito volta para casa. Simples assim. Se você é um eleito, chegou o dia, você se trancou dentro do quarto, está tão com medo trancado dentro do quarto. Deus diz, é hoje. É hoje? Eu não vou sair de casa. Eu estou novinho, eu estou aqui com 55 anos, acabei de comer meu cuscuz, é ruim de eu morrer. Fui no médico, estou saudável, Deus diz, é hoje. Aí sabe o que Deus faz? A matéria vai ficar, o espírito vem. Deus diz a própria matéria para o espírito deixar esse corpo. O cara vem aqui, toma um veneno, às vezes toma um veneno sem querer, toma um chumbinho, a mulher quer ficar aí com o seguro de vida dele, ainda bem que a minha o seguro é pouco, ela não quer R$330 que eu deixei de seguro. Vamos parar com este julgamento, com essa especulação. Vamos parar com essa coisa louca que a igreja evangélica colocou na nossa mente, como se nós fôssemos donos da nossa vida. É Deus que decide a forma que você vai morrer. Ou outros tiram a sua vida, ou a doença tira a sua vida, ou você tira a sua própria vida para dar retorno ao espírito, para o espírito voltar para casa. Graças a Deus que o meu espírito não vai viver para sempre neste corpo. Graças a Deus. Chega uma hora que eu já vou ficando cansado de mim mesmo, meu bem. Eu já vou querendo voltar para casa. Paulo disse, se o viver na minha carne der fruto, melhor é. Mas se for preciso eu retornar, para mim é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Viver nesta carne é viver numa aflição muito grande. E nós só vivemos bem hoje por causa da bendita revelação do Evangelho que nos ajustou a esta vida viver com olhos iluminados. Fora isso, a convivência com nós mesmos seria insuportável quando nós éramos evangélicos. Tu te lembra disso? Que tu estava morrendo na religião? Tu te lembras disso?
que você estava bebendo um veneno enquanto você dava veneno para os outros, enquanto você morria? Tu te lembras disso? Que a cada dia você estava se definhando, acabando? Alguns que me ouvem hoje ressuscitaram, tinham aí 40 anos, mas com aparência de 80, estava cadavérico, olheira, não se amava, não se vestia, não queria se alimentar, jejum atrás de jejum, estava bebendo o veneno da religião e se matando aos poucos, se suicidando, até que esta graça de Deus chegou na sua vida e eis que agora você tem vida. Esta vida tem hora e dia, tem um tempo determinado pelo Pai. Deixarás este tabernáculo e o teu espírito que é eterno. Não importa a forma, pode morrer dormindo. Ah, papai, se eu morresse dormindo, pode ter um mal súbito. Glória a Deus, se eu tiver um mal súbito, não sofrer. Mas pode morrer de um acidente, de um câncer, pode tirar a própria vida. Se és um eleito, se és da salvação, não importa o nome que vão dar à morte. O teu espírito é para sempre. Aí alguém, né, minha esposa, vai dizer, opa, eu vou me matar. E quem é que quer morrer, filha? Filha, quem quer morrer? Eu vou perguntar à minha esposa, minha filha, você quer morrer? Não quero nada. Aí, velha acabada aí. Aí, velha acabada, coisa feia dessa, mas vou perguntar, você quer morrer, filha? Quero nada. Aí. Oxe, tem muita coisa para... Eu acho que ainda dá tempo de fazer algumas coisinhas. Tá vendo aí? Isso chama-se autoestima da graça de Deus. Aí vem o pastor evangélico e diz, se suicidou, miserável, sabe o que foi isso? Saiu daqui de entre nós, não era uma das nossas, saiu do nosso meio. Ah lá o que Deus fez, Deus soltou a mão, não era salva, era por isso que ela não dava dízimo, miserável, misinfie, era isso. O suicida, ele pode ser uma pessoa da salvação ou não. O que define que ele era salvo não é a forma em que ele morreu, mas sim a forma em que ele foi criado, desde antes da fundação do mundo. Espíritos revestidos de carne para viver uma experiência humana. É claro que precisa se observar alguns itens nessa junção deste conhecimento. Algumas pessoas que são salvas acabam cometendo isto por uma disciplina do Pai. É o chamado juízo sobre os gentios. Eu estou preparando este argumento. Houve um juízo sobre os judeus e os gentios não passaram por ele. Mas há um juízo sobre o gentio, que é disciplina, correção e açoite. Muitas das vezes, este juízo vem com este temperamento da pessoa pegar uma arma, dar um tiro na têmpora, acabar se suicidando. Muitas das vezes, foi o juízo de Deus. Assim como a mente de Judas foi esmagada e ele se suicidou, mas era da perdição, muitos eleitos acabam cometendo esta atrocidade porque vivem brincando com o papai. E aí a morte é inevitável, seja ele tirando a própria vida, ou outra tirando a sua vida, ou uma doença que é um outro aspecto da cessação de vida, fazer com que o espírito volte ao Pai. Assim mesmo? É desse jeito. Bom, essa é a mensagem que nós queríamos trazer para vocês. Esperamos que verdadeiramente o Espírito convença, porque é Ele, né, o próprio Deus que nos convence dessas verdades, seja abundante na vida de vocês e que vocês compreendam. Hoje, quando nós ouvimos, fulano se suicidou, vai para o inferno, não é salvo, e começam as críticas, né? Aqui dentro, sem briga com ninguém, a gente vai falar, não, Deus chamou. Ou se não era de Deus, porque a gente não podemos afirmar, né, quem é e quem não é. Se não for, vai dizer assim, bom, chegou o dia determinado por Deus foi esse e a forma não importa. Né, marido? É essa a mensagem que nós queremos fazer